Olá, meus amados e amadas, tudo bem aí? Vamos de Villanella. Eu usei Villanella no meu livro Brincantes Poemas, né, que fala de brincadeiras cooperativas e competitivas. Antes da gente ler tudo isso aqui, ó, vamos só ouvir o poema. Opa. Com apenas 2 latas, a imagenzinha aqui, ó. Com apenas 2 latas eu fabrico um telefone nas cidades ou nas matas. Sejam novas ou sucatas, elas vão servir de fone com apenas 2 latas. Em conversas tão sensatas, eu só peço que funcione nas cidades ou nas matas. Ouço o som de 1000 cascatas sem plugar o microfone com apenas 2 latas. Vou cantar minhas serenatas para que você se apaixone com apenas 2 latas nas cidades ou nas matas. Você olhar a estrutura física do poema, do Villanella, tem uma característica incrível, que é, olha fisicamente ele, né? Fisicamente mesmo, formalmente. Terceto, primeira estrofe. Segunda estrofe, terceto. Terceira estrofe, terceto. Quarta estrofe, terceto. E aí poderiam ter algumas, sei lá, quantos tercetos você quiser. E ele termina com uma quadra. Então, Villanella, um monte de terceto, quantos eu quiser, termina com uma quadra. Certo? Como que é isso? Primeiro verso do terceto tem a mesma rima do terceiro, certo? Com apenas 2 latas, eu fabrico um telefone nas cidades ou nas matas. E aí, o que vai acontecer? Eu vou esconder lá em cima, depois eu conto para vocês. O primeiro verso vai repetir alternadamente com o terceiro. Então, por exemplo, se eu comecei a primeira estrofe com apenas 2 latas, a segunda estrofe termina com apenas 2 latas. A terceira estrofe termina com o terceiro verso da primeira estrofe. Está aqui, está coloridinho, dá para ver. Nas cidades ou nas matas. A outra estrofe termina com o primeiro verso da primeira estrofe. E assim, sucessivamente. Aí, no final, eu coloco os 2 versos que se repetiram no final. Então, com apenas 2 latas, nas cidades ou nas matas. Então, a definição teórica, vamos dizer assim, né? É um poema formado por uma série de tercetos. Uma série de tercetos. Eu tenho a Villanella aqui, ó, tem um que eu estou lendo aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fez 10 estrofes. Uma série de tercetos. E, ao final, uma quadra. Certo? O primeiro e o terceiro versos da primeira estrofe são repetidos alternadamente ao fim de cada terceto. E aí a quadra final termina dessa maneira aqui, colocando o primeiro e o terceiro verso no final da quadra. Gente, ó, no livro da Lola Prata, ela diz que é um livro muito bacana, bem gostosinho de ler. Ela diz que o Villanella surgiu na Itália no século XVI, que era como letra que acompanhava canções napolitanas, né? Faz sentido, porque nessa época na Itália eles eram super formais. E aí o Massaú de Moisés, no Breve, no Dicionário de Termos Literários, também diz que, primitivamente, a Villanella consistia numa canção folclórica italiana. Me parece que faz todo sentido. De temática pastoril, estrutura livre, né? Ele põe entre com aspas aqui, de modo que o primeiro e o terceiro verso do primeiro terceto, ó, o primeiro e o terceiro versos do primeiro terceto recorrem ao fim de cada terceiro do poema, alternadamente, repetindo juntos ao fim do poema numa quadra. Entendeu? É isso, gente. Agora, esse é o tipo de poema que é assim, ele é pegadinha. Pegadinha por quê? Ele foge um pouco daquele esquema nosso, que é o comece pelo final. É o típico poema que, se você começar pelo final, não vai dar certo, certo? Ou você pode começar pela quadra final, mas você vai desenvolvê-lo ele de acordo com a tua ideia inicial.
E por ele ser totalmente exigente com relação à forma, inclusive, olhem aqui a tabelinha, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Os versos do meio têm a mesma rima. Os versos do meio, os segundos versos dos tercetos, têm a mesma rima. No caso, telefone, fone, funcione, microfone, apaixone. É muito legal, as crianças amam esse poema, eu sei disso, né? O livro já tem muitos anos, mas é uma estrofe que, ela diz aqui, acho que o Massaúde fala 7 sílabas, mas como experimento, eu acho que não tem problema nenhum você botar, quiser fazer em 5 sílabas, ou 10 sílabas, ou 8 sílabas, né? Poderia fazer. Esse é o tipo de poema que talvez não fique elegante se você não fizer com métrica, né? Não sei, nunca experimentei, talvez ficaria legal. Mas se você ouvir assim, ó, com apenas 2 latas, eu fabrico um telefone nas cidades ou nas matas. Sejam novas ou sucatas, elas vão servir de fone com apenas 2 latas. Em conversas tão sensatas, eu só peço que funcione nas cidades ou nas matas. Ouço o som de 1000 cascatas sem plugar o microfone, com apenas 2 latas. Vou cantar minhas serenatas para que você se apaixone, com apenas 2 latas, nas cidades ou nas matas. Ela leva uma canção, né? Esse refrão, né? Com apenas 2 latas, nas cidades ou nas matas. É como se estivesse em conversas tão sensatas, nas cidades ou nas matas. Eu ouço o som dessa forma poética. Eu vejo assim, sabia? Tá bom, meus amados? Então vamos fazer Vila Nela. Compartilhe com a gente aí e vai ser muito bacana ver a tua criação poética. Um beijão.